estamos aqui para aquele momento especial, né? Ou seja, para aqueles alunos que precisaram de um recurso a mais e ficaram, por sua vez, de recuperação. Então, a gente está aqui para recuperar, né? Isso. E nesse processo de recuperar, se você não precisa, se você já alcançou a média, mas quer assistir, quer ser solidário com o seu colega que está na escola mesmo, está esperando o busão para ir embora e tal. Então, vamos lá, fica aí, né? Assiste de novo, é muito bom. A gente é tão legal, né? Assiste a gente de novo. Bora ver então, a aula de recuperação é a aula 38, né? Ela tá ali no meio do início da unidade 3, mas ela ainda é a finalização da unidade 2. Então a gente vem revisando 4 assuntos, 4 aulas a gente elencou aqui, escolheu, mas fica a dica, né? Todo conteúdo pode ser contemplado, né? Outra coisa, essa aula tem uns exemplos. Tem. Né? Então fique atento aos exemplos. Não dá tempo de muitas anotações, porque é uma aula muito rápida, mas com certeza dá tempo de tirar alguma dúvida que pode ter ficado, tá bom? Vamos lá então? Vamos. Aula 38 na telinha. Hoje a gente vai rever a geometria analítica na circunferência, um pouquinho de geometria analítica nas cônicas e também matemática financeira 2 e 3. Ou seja, juro simples e juro composto, certo? Certinho. Bora se concentrar então? Vamos então olha lá. lá, concentra aí, porque a gente vai falar fazer aquela revisão com os nossos resumos, né? E depois a gente faz uma atividade, um exercício, tá bom? Geometria analítica na circunferência, a gente viu que tem posição relativa entre reta e circunferência e tem posição relativa entre duas circunferências também, né? E quando a gente fala da posição relativa entre duas circunferências, como que é? Como que fica? Bora ver. Bom, a posição de duas circunferências, elas podem ser interna, ela pode ser externa, ela pode ser secante, ela pode ser tangente. Aqui nós temos o quê? Posição relativa entre duas circunferências. 2 pontos em comum. Então ela é secante, nesse caso aqui ela é secante. Secante, né? Olha lá. E se ela é secante, o que a gente tem? A distância menor que a soma dos raios. Então, temos R1 mais R2, então a distância vai ser menor. Dá para ver, né? Olha aqui a soma dos raios. A gente tem, né, aqui a distância entre os centros, vai ser menor que a soma dos raios, porque esse raio mais esse aqui, com certeza, é maior, tá? Beleza? Beleza. E aí ela também pode ser externa, interna e concêntrica, né? Concêntrica também é interna, só que a concêntrica e a interna tem uma diferença. Qual diferença? Na interna, só interna, os centros não estão centralizados. Na concêntrica, eles têm mesmo centro. Na externa, a diferença, a distância entre os raios é maior do que a diferença entre eles. Na concêntrica, a distância tá trocadinho, né? Maior e aqui menor. Esse aqui tá... Isso. Esse aí é da interna, que é menor do que a diferença entre os raios, entre a distância dos raios. E lá na externa, a distância é maior do que a soma dos raios. E na concêntrica, não tem distância entre os raios, entre os centros. Por quê? Porque elas têm o mesmo centro. Sim. E aí temos mais uma opção, qual é? A tangente, né? E a tangente, ela se divide em duas, né? Ou interna ou externa. Né? Na externa, a distância que separa os dois centros é igual à soma dos tamanhos dos raios. E na interna, a distância que separa os dois centros é a diferença dos nossos raios. Beleza? Vamos para a hora de recuperar então? Vamos ver? A pergunta é... A circunferência de equações. Aí tem aqui a primeira circunferência, x menos 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 16, é uma circunferência. E a segunda, x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 também ao quadrado, é igual a 1. A pergunta que ele faz é, elas são secantes, tangentes internas, tangentes externas, exteriores sem ponto comum ou interiores sem ponto comum?
Acho que é bom a gente fazer graficamente. Lembra que tinha duas maneiras de fazer? Sim, sim. Ou graficamente, ou com sistema de equação, né? Mas acho que graficamente fica bem legal, né? A gente consegue saber o centro e o raio de cada uma, não consegue? Consegue. Quem é o centro da vermelha? É sempre os valores aqui, né? Das coordenadas com sinais contrários. Então, 1 para x, menos 1 para y. Quem é o raio? É a raiz do nosso valor que está depois da igualdade. Raiz de 16? 4. 4. Vamos fazer ela já? Vamos. 1 para x, Menos 1 para y. Então, Bem o aí. centro é aqui. E o raio é 4. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. O centro é aqui, né? É. 1, 2, 3, 4. Beleza. Agora, traçar que é isso aí, né? Vamos lá. Mais ou menos. Tá. Agora vamos fazer um azulzinho aqui para a gente ver a posição? Quem é o centro? Com sinais contrários. Então, 1 e 1. Quem é o raio? A raiz de 1, que é 1. Então, 1 e 1 é aqui, né? 1 para x, 1 para y. E o raio é 1. 1, 1, 1, 1. Então, ela é pitituquinha aqui, ó. Tá? Ela é interna. Ela não toca em nenhum ponto, então toca. Não é secante, não é tangente. Então, ela é interna, sem ponto em comum. Vamos lá, a alternativa correta é a letra E. Beleza. Beleza? Beleza. Vamos para a aula 26, que fala das cônicas, né? Na parte 3, aí temos a hipérbole e a equação da hipérbole. Vamos lá. A hipérbole, ela é um conjunto dos pontos dados no plano, né? Cujas somas das distâncias de F1 e F2 é igual a uma constante 2A. Então, a gente tem aqui a representação, né? E tem os elementos. Vamos lembrar os elementos da hipérbole? Bom, a hipérbole, né, é aquela região ali onde nós temos os focos 1 e 2, F1 e F2. Então, os nossos F são os nossos focos. Nós temos também o vértice das hipérboles, os vértices 1 e vértices 2. Nós temos ali, ó, a distância entre os focos, chamadas de distância focal. Nós temos ali também o nosso eixo real e o nosso eixo imaginário. E nós temos também a nossa excentricidade. Então, esses são os elementos que compõem a nossa hipérbole. Isso. Então, quando a gente fala da equação, tu lembra que a equação tinha a reduzida, né? Vamos dizer assim, de centro na origem, e tinha com centro qualquer. A que a gente determinou que a gente ia utilizar com vocês era de centro na origem. E a diferença dela para da elipse é que aqui a gente tem um sinal negativo. Na da hipérbole é negativo, na da elipse positivo. E aqui a gente trabalha com eixo real e eixo imaginário. E na hipérbole nós trabalhamos com um eixo maior e um eixo menor. Esses detalhes são os detalhes que durante as aulas nós falamos a vocês. Anota, porque isso é importante. Elipse e hipérbole têm as mesmas equações, só que em uma é positiva e em outra negativa. Negativa por quê? Porque trabalha com um eixo imaginário. Então ele cria um eixo que não existe. Então nós vamos colocar o negativo para simbolizar que ele não vai ter fechamento, não vai fechar em nada. Vamos lá então? Vamos de questão número 2. Vamos ver o que está pedindo aqui. Determine a equação da hipérbole de focos 6 e 0 e menos 6 e 0 e de excentricidade igual a 3 sobre 2. Opa, se ele deu a excentricidade, então a gente pode já achar dois coeficientes, não é? É, porque a excentricidade é C sobre A, né? A excentricidade é dado por... A excentricidade é C sobre A. C sobre A é 3 sobre 2, né? Ou seja, então a gente pode dizer que o C é 3 e o A é 2? Isso. Quem é o nosso 6, então? O 6 é o nosso foco, não é? E os nossos focos representam quem na hipérbole? A distância focal, lá, 2C. Que é o mesmo B, né? Isso. Que é aqui o que muda um pouquinho, né? As nossas...
os nossos valores aqui no sentido que lá a distância focal era 2C, né? Aham. E aqui a distância focal é... Não, a distância focal é 2C. É 2C, sim, não, é porque tá erradinho aqui, como sempre. É 2C. A vida toda tem que arrumar aqui o negócio. É 2C também, né? O nosso A é essa distância aqui, né? Isso. E esse aqui já é o nosso C. C. E o B é o eixo imaginário. Aí nós temos lá o A e o C da eletricidade. Foi. Então só precisamos achar só o B. Para poder montar a função. Porque na função não entra o C. Não, a função só entra A e B. Eixo real e eixo imaginário. E aqui a gente já sabe que o eixo imaginário está em Y, né? Isso. Então vai ficar o x ao quadrado sobre... A ao quadrado. Isso. E o y ao quadrado com o b, né? Então a Isso. gente já sabe que a equação vai ficar desse tipo. X ao quadrado sobre A ao quadrado, que é o nosso eixo real. E y ao quadrado sobre o b ao quadrado, que é o nosso eixo imaginário. Igual a 1. Isso, igual a 1, desculpa. E aí tem um detalhe importante, Então, olha lá só. na equação do... Tem um detalhe importante aqui, na sabe função, qual é? tem igual a zero. Nós já olhamos lá 3 e 2, eles não fazem parte de terna pitagórica. Só tem um detalhe, eu não preciso saber o valor do B. Eu tenho que saber o valor do B ao quadrado. Do b ao quadrado, então pronto. Só Então, rejogar lá e achar o B ao quadrado. Então aqui eu tenho quem? Eu tenho os catetos e falta a hipotenusa? Ou eu tenho a hipotenusa e faltam os catetos? É B é a hipotenusa. Aham. Né? Olha lá no desenho, no formato lá, o B não é o imaginário, ele é a hipotenusa. Olha lá, o B é a hipotenusa, olha lá, o A e o C. Aqui. Não, esse é o B, cateto. O B é C cateto, que é a hipotenusa. né? Isso. O A é um cateto, Ah, é o B é na- outro cateto e o C é como se fosse esse aqui escorregado aqui, Isso. né? Então esse aqui é o C. É até importante isso aí, porque nós falamos, vocês anotarem, não é? Na hipérbole muda a configuração do nosso teorema de Pitágoras. Isso, nossas variáveis, né? Então eu estou precisando do meu B. O meu C é hipotenusa, então vai ficar 3 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, que é um dos catetos, e o outro B ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Menos, já vamos passar para o lado de cá. 2 ao quadrado, 4. Isso vai dar B ao quadrado. B ao quadrado é igual a 5. Como eu não preciso resolver, não preciso ficar com raiz de 5, Porque eu preciso do né? B ao quadrado, né? Isso, então vamos lá. Então temos lá que x ao quadrado está sobre a ao quadrado. Quem é o a? O A é 2 ao 2. quadrado, 4. 4. Menos y ao quadrado sobre o meu b ao quadrado, que é 5. 5. Igual Isso a tudo 1. igual a 1. Beleza, Então pronto. já temos a equação aí, da representação desse gráfico que está mostrando, né? Perfeito. Vamos rapidinho para a matemática financeira, vamos lá? Sim, aqui na matemática financeira nós dividimos em juros simples e juro composto. O juro simples é aquele juro, né, cujo rendimento é feito somente em cima do capital aplicado. O nome já diz, né? Simples, rende pouco. Isso, é como se eu fizesse a porcentagem do meu capital e depois eu fosse multiplicando pelo tempo. Então eu tenho o percentual do que eu apliquei rendido mês a mês. Então aquele rendimento vai ser repetido sempre. Por isso que ele é associado com uma função linear, uma função constante. Aí o que vai acontecer então? Vamos lá? Vamos Acho que é um cálculo, né? O cálculo é bem prático. Olha lá. Ó. Isso mesmo. João tomou R$5.000 a juros simples de 8% ao mês. Em 3 meses liquidou a dívida. Quanto foi o pagamento ou quanto foi os juros? O valor do pagamento. Então, então é um montante, que é o montante. Né? A taxa é 8%, ou seja, Isso. 8 por 100. Porque eu estou querendo em juros simples, então é melhor inflação, né? O tempo, 3 meses, né? E eu quero o montante. Mas antes de achar o montante, eu preciso achar o juro, né? Então aqui, ó, juros simples é assim. Capital, taxa e tempo. A matemática faz parte da minha assim, vida. Por conta, porque senão vai ficar por cima. Vai lá. O J é igual ao capital, que é 5.000, vezes a taxa, que é 8%, vezes o tempo, que é 3 meses. E o juro vai ser dado por... Vamos dar uma cortadinha aqui nos nossos zeros? Vamos lá? Vamos ficar com 50 vezes 3 vezes 8, 24. 50 vezes 24. 50 vezes 24 vai dar 120 a 5 vezes 24, né? Então, 1.200. Sim, 120 a 5 vezes 24, 1.200. Esse é o juro, mas ele quer saber o valor do pagamento, né? Então, a gente ainda precisa somar, né? O montante é o capital mais o juro. Ou seja, o meu montante vai ser os 5.000
mais 1.200. Meu montante é 6.200. Isso. Beleza? Aqui no final a gente pode colocar no sistema monetário para ficar mais corretinho. Certo? Certo. Beleza? E para finalizar, então, vamos de juro composto, né? Juro composto. Vamos fazer agora uma comparação? O juro composto, a gente não precisa ficar aqui muito tempo nessa parte, né? Ele é bem similar, só que no caso a equação já nos dá o montante da história Isso. toda. Agora, então, o João tomou o mesmo valor, com a mesma taxa, no mesmo tempo, só que agora a juros compostos. No tá? juro composto, o que acontece? O que rendeu no primeiro mês vai ser contabilizado no segundo mês. O que rendeu no primeiro e no segundo contabiliza-se para o terceiro mês. E com isso vai criando-se essa perspectiva de aumento sucessivo. Por isso o nome dele é juro sobre juro. Então fica assim, né? 5.000 é o capital, vezes 1 mais a taxa não é 8%? Então 0,08, né? 0,8. Isso, elevado a um tempo de 3 meses. Então o montante vai ser dado por 5.000 vezes 1,08 elevado a 3, que nesse caso não deu o valor para ser usado, mas Mas que vai dar 1,26. 1,26, que vezes 5.000, qual foi o montante? Vezes os 5.000, 6.300. 6.300. Vamos ver a diferença? Como foi? Acho que deu 100, né? Deu 6.200 no outro. Acho que foi, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Porque foi pouco tempo, né? 6.200. É só 3 meses. Aí a gente pouco percebe a diferença, né? Mas mesmo assim, R$100 em 3 meses... Tempo curto, né? Não já é uma diferençazinha. Imagina só você, a cada 3 meses, pagar R$100 a mais de juros em qualquer produto que você comprou. E aqui, para finalizar, tem um mapa mental, né? Só para a gente dar aquela recapitulada em tudo, que fala um pouco sobre a porcentagem. Um pouco sobre o juros simples, um pouco sobre o juro composto. Um pouco sobre a conexão de juros e funções, aumentos e descontos. Na verdade, essa parte aqui é uma parte para depois. Porque é interessante vocês perceberem só uma coisa, olha só. Não consegui alcançar a média. Mas não consegui alcançar a média por qual motivo? Às vezes a gente brinca aqui e fala assim, é para o aluno que quer estudar um pouco mais, que está preocupado, que está ali agoniado. Às vezes são vários fatores também, não é? Não estava muito bem naquele dia, não estava muito ligado, estava meio... Pode ter acontecido alguma situação. Alguns fatores acontecem, mas assim, o que eu tenho que guardar para mim é o seguinte, poxa, eu fiquei de recuperação, professor, mas eu sei o assunto. Foi bobeira minha. Olha, professor, eu fiquei, mas é porque eu não sabia mesmo esse assunto. E esse que eu não sabia, é nesse que eu tenho que pegar. Acabei. Professor, eu não estou muito ligado na matemática financeira. Pega esse mapa mental. Esse mapa mental aqui... É riquíssimo. Ele está completaço. Detalhado. Pega ele, copia, né? E se apropria dele. E a partir daí você vai tendo mais propriedade, vai ficando mais vivo. E aqui é aquele nosso abraço, né? O nosso carinho por vocês, boa avaliação. A gente deseja de todo o coração que vocês tenham sucesso, tá? Se faltou alguma coisa, que vocês tenham conseguido recuperar agora. Agora, claro, né? A gente sempre costuma dizer, a matemática é prática. Então, precisa praticar, precisa refazer exemplos, refazer exercícios para vocês conseguirem ter propriedade na hora de fazer uma avaliação. A gente fazendo avaliação com segurança é muito legal, né? A gente lê o problema e sei fazer. Isso aqui pode deixar. Vem de mim. Deixa comigo. Chega o negócio, né, toma uma proporção diferente, né? Quando a gente tem conhecimento do assunto e bota para fazer. É muito legal, tá? Mas agora a gente deixa para vocês, né? Vocês são os protagonistas da história. Coloquem a mão na massa. Coloquem em prática o que foi explicado, né? O que foi explanado aqui na aula e que vai dar tudo certo, beleza? Beleza. Ficamos por aqui com aquele beijo no coração e boa avaliação. Tchau, tchau.